Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, saudação e bênção para todos vocês. Hoje é praticamente o nosso último encontro no mês de setembro, mês da Bíblia. Eu quero aproveitar esse nosso encontro para abordar mais uma vez o tema da Palavra de Deus, da Bíblia. Bíblia e Palavra de Deus são a mesma coisa? Aí uma boa pergunta, né? É melhor dizer que a Bíblia é o livro da Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus não está só na Bíblia, né? Já vamos fazer uma distinção. Então, não é unicamente na Bíblia que Deus nos fala. A Bíblia, sem dúvida, é o testemunho de Deus sobre Deus, o testemunho da fé que a Palavra de Deus desperta, mas a Palavra de Deus está presente mais amplamente também em outras circunstâncias. Por exemplo, Deus nos fala a nós mesmos, através da nossa consciência, né? Se a gente está atento, né, Deus nos fala e a gente compreende. A nossa consciência, assim se diz sempre, né, é a voz de Deus que fala no silêncio, mas lá dentro mexe. E cada um, pela consciência, sabe o que deve, o que não deve fazer, o que é bom, o que é mal, né? O que fazer e o que evitar, e assim por diante. Nossa consciência, portanto, é a voz interior. Alguns falam nosso coração. São imagens, né? Coração, imagem para aquilo que é a nossa consciência, né? Mas Deus nos fala também através da igreja, através da liturgia da igreja. Deus nos fala quando nós estamos em silêncio, rezando. Deus nos fala, é só escutar, né? É só estar atentos. Acontece que hoje nós estamos muito distraídos e, portanto, nossa mente, nossa atenção se distrai, né? Está ocupada com muitas coisas e não consegue, portanto, distinguir facilmente a voz de Deus que nos fala. Mas podemos fazer esse treino, esse exercício, de ficar em silêncio. Eu quero ouvir o que o Senhor vai me falar. E Deus fala. Deus não deixa de responder aos nossos apelos, às nossas necessidades. E por isso, então, no mês da Bíblia, a gente também precisa pensar que a Bíblia é o livro da igreja, da comunidade. Então, não é um livro que simplesmente a gente deve individualmente pegar como se fosse um texto qualquer. Não. A formação da Bíblia aconteceu na fé vivida por um povo, na comunidade, né? E, da mesma forma, a interpretação correta da Bíblia é confiada à comunidade da igreja. Por isso, a interpretação livre da Bíblia, sem esse critério da fé da comunidade, pode levar a desvios, né? A desvios que ao longo da história são tantos, e ainda hoje também existem, em que cada um acaba afirmando o que quer, achando que foi Deus que falou. Não. Deus não se contradiz. Então, se tem contradição nas interpretações da Bíblia, o texto continua valendo, mas provavelmente as interpretações não estão bem. Porque em Deus não há contradição, nem na sua palavra. Pois bem, a Bíblia então é o livro da igreja, porque a Bíblia surgiu com a igreja, não ainda no sentido de igreja cristã, mas o Antigo Testamento, a comunidade de fé. A comunidade de fé é a igreja, assim nós entendemos. Pois bem, o povo de Deus do Antigo Testamento é esta comunidade de fé, que Deus chama, que Deus educa, que Deus conduz. De vez em quando Deus manda um castigo para ver se as pessoas caem na conta, para mexer na voz da consciência de novo. A Bíblia nasceu, portanto, da comunidade, né, das experiências de fé da comunidade. Alguém vai se espantar que na Bíblia, às vezes, tem coisas menos bonitas? E tem. Como não? Na Bíblia tem coisas até feias, né? Porque são histórias humanas. A Bíblia mostra também algumas histórias humanas trágicas, violentas, nada bonitas,
Mas nessas histórias e nestas vidas, nessas pessoas, Deus também se manifesta para nos ajudar a compreender o que é o verdadeiro, o que é o falso, o que é conforme Deus, o que não é, o que leva à salvação, à vida e o que não leva. Então, sendo a Bíblia o livro da igreja, é também a igreja que dá a reta interpretação. A igreja, como comunidade de fé, é que está encarregada de dar a explicação, a interpretação autêntica e correta da palavra de Deus. Para nós, na Igreja Católica, a Bíblia deve ser interpretada, portanto, no sentido da fé da Igreja. Porque a fé da Igreja também tem assistência do Espírito Santo. E a fé da Igreja não pode errar. Então, se tem alguma coisa que está contraditória, é preciso ver como foi a interpretação dada à Bíblia e à fé da Igreja. Às vezes houve contradição, às vezes houve equívoco na interpretação que pode levar a consequências nada boas. Então, a Bíblia é o livro da família dos filhos de Deus, é o testamento do pai para os seus filhos, para que os filhos leiam esse testamento constantemente. E lendo o testamento de Deus para nós, os filhos compreendam o que Deus quer de nós, qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Por isso, ao encerrar as nossas conversas durante o mês da Bíblia, eu gostaria de recomendar a todos que, primeiramente, tenham a Bíblia em casa. Segundo, coloque a Bíblia em lugar de destaque. Ela merece, é a palavra de Deus, é a santa palavra de Deus. Então, põe a Bíblia em destaque, lugar de honra. Terceiro, ler a Bíblia e compreender a Bíblia. E como é que a gente faz para compreender a Bíblia? Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Então, o que tem que ser feito? Buscar essa compreensão através da palavra da igreja, leituras, cursos que eventualmente a gente pode participar, ou exercícios de interpretação da palavra de Deus com determinados critérios. Temos, por exemplo, o exercício da leitura orante da palavra de Deus, que é muito bom, esse exercício que já é bastante conhecido. Então, meus queridos telespectadores, que a palavra de Deus nos acompanhe, a palavra de Deus nos abençoe, que a palavra de Deus seja a luz do nosso caminho, que a palavra de Deus nos conceda a vida eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.